sejam todos bem-vindos a mais uma aula de anatomia e neste vídeo daremos continuidade à aula de introdução à anatomia que iniciamos na aula passada. Então, na aula passada falamos sobre a história da anatomia e agora continuaremos falando a respeito de alguns conceitos importantes relacionados à anatomia, bem como sua divisão e também iremos falar sobre a nomenclatura anatômica. Então, vamos definir o significado da palavra anatomia. Na sua etiologia, anatomia é uma palavra grega, de origem grega, formada por dois radicais gregos, onde ana, que significa em partes, e tomia, que significa cortar, ou seja, significa cortar em partes. Temos uma palavra de origem latina, que é a palavra dissecar, que significa a mesma coisa, onde dis quer dizer divisão e secare significa secção ou seccionar. Entretanto, quando falamos de anatomia, nós estamos falando de uma ciência. E quando falamos de dissecar, estamos falando de um método. Então, a anatomia é a ciência que estuda a forma e a estrutura dos seres e das coisas. Desta forma, nós temos zooanatomia, que é o estudo do reino animal, fitoanatomia, que é o estudo do reino vegetal, mineraloanatomia, que é o estudo do reino mineral. Entretanto, quando falamos em anatomia, sem nenhum sentido genérico, sem nenhum outro qualificativo, nós estamos nos referindo à anatomia humana. Mas o entendimento de todos esses termos, eles nos servem para definir que a anatomia é o ramo da ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano e a relação entre as suas partes. Embora o interesse da anatomia ele seja voltado primordialmente para a estrutura, a função ela deve ser sempre correlacionada. Então, dessa forma, a anatomia ela está para a fisiologia, assim como a geografia ela está para a história. Com a descoberta do microscópio, a anatomia ela ganhou mais três ciências correlatas, que é a citologia, ou biologia celular, que é o estudo da célula, a histologia, que é o estudo dos tecidos, e a embriologia, que é o estudo do embrião. O conjunto dessas ciências formam as ciências morfológicas, junto com a anatomia humana. Como falei no vídeo anterior, a intensificação dos estudos levantaram a necessidade de uma padronização da nomenclatura anatômica, um conjunto de termos empregados para descrever e indicar as partes do corpo do organismo. Imagine só, tantas pessoas ao redor do mundo estudando anatomia e cada uma colocando o nome nas estruturas de acordo com sua vontade, com sua interpretação, dando seu nome às estruturas, os chamados epônimos, e a coisa começou a ficar meio bagunçada. Então, no final do século XIX, houve esse interesse por parte da comunidade científica para uniformizar essa nomenclatura. Em 1895, houve o primeiro congresso na Basileia, onde foi criada uma nomenclatura internacional chamada de Base Nomina Anatômica, a BNA. As discussões continuaram e em 1955 foi aprovada em Paris a nomenclatura oficial chamada de Paris Nomina Anatômica ou PNA. Essa nomenclatura obedecia a alguns princípios. Cada estrutura ela deve ser designada por um único termo, e esse termo é em latim. O latim era considerado uma língua quase morta e haveria poucas mudanças. Cada país ele pode traduzir a linguagem traduzir os termos anatômicos para a sua própria língua. Os termos eles devem ser fáceis de memorizar e ter algum valor informativo ou descritivo e não pode mais usar epônimos, o nome de pessoas, que até então era muito comum acontecer. Quando algum anatomista ele descobria nos seus estudos alguma estrutura, era comum utilizar o seu nome na nomenclatura da estrutura. Então, livros antigos de anatomia, você vai encontrar muitos epônimos, como por exemplo, trompa de Falópio, trompa de Eustáquio,
entre outros. Porém, o uso de epônimos ele foi abolido. A anatomia ela pode ser estudada de várias formas e por isso existem algumas divisões ou segmentos. E a anatomia ela pode ser dividida, por exemplo, em anatomia macroscópica e anatomia microscópica. A anatomia macroscópica é aquela que estudamos a olho nu e a microscópica é aquela que estudamos com o auxílio do microscópio. A anatomia ela também pode ser dividida em anatomia sistêmica e anatomia cirúrgica ou topográfica. A anatomia sistêmica é aquela dividida em sistemas corpóreos. Então, sistema ósseo, sistema articular, sistema muscular, cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, nervoso, etc. A anatomia topográfica ela é estudada por partes do corpo, como cabeça, tórax, dorso, abdômen, pelve, membros superiores, membros inferiores. Então, podemos observar essas duas formas diferentes de estudar anatomia nos livros de anatomia. Alguns livros têm capítulos divididos por sistemas e outros por topografia. Na maioria das disciplinas de anatomia básica, estudamos a anatomia através dos sistemas. Já na anatomia cirúrgica, é estudado do ponto de vista da topografia. Um cirurgião que vai fazer uma cirurgia em um determinado órgão, ele tem que ter a noção de todas as estruturas que estão em volta daquela região e não apenas do órgão ou sistema específico. A anatomia ela pode ser estudada do ponto de vista antropológico ou étnico, onde identifica as características morfológicas que estão presentes em cada etnia e que distingue umas das outras. Então, por exemplo, o formato do nariz, o formato dos olhos, o posicionamento interno de alguns órgãos, o formato do crânio, que pode ter características distintas entre as diversas etnias. É muito utilizado na antropologia forense para identificação étnica das ossadas. Também podemos estudar a anatomia do ponto de vista biotipológico. Existem 3 biotipos constitucionais: o longilíneo, os indivíduos mais alongados e magros, o mediolíneo e o brevilíneo, os indivíduos de menor estatura e maior largura. Aqui temos um exemplo clássico da literatura, o Dom Quixote, um indivíduo definitivamente longilíneo, e o seu amigo Sancho Panza, um indivíduo definitivamente brevilíneo. Existem algumas características anatômicas que diferem nos biotipos. Por exemplo, o posicionamento do estômago nos indivíduos longilíneos, eles tendem à verticalidade, enquanto que nos brevilíneos têm um posicionamento tendendo mais à horizontalidade. Também podemos estudar anatomia comparada ou comparativa, comparando as características entre as diversas espécies. Aqui podemos observar o esqueleto do membro superior de um homem sendo comparada com diversas espécies, sendo demonstrados os mesmos ossos que estão presentes nas diversas espécies e que cada um apresentou modificações de acordo com seu habitat e seu estilo de vida. Podemos estudar a anatomia radiológica. A anatomia radiológica ela determina a anatomia interna, principalmente a anatomia do esqueleto humano. Com a descoberta e aplicação médica do raio-x, não precisamos, por exemplo, mais abrir um indivíduo para saber se ele teve um osso fraturado, porque através do raio-x nós podemos verificar. E não precisamos, por exemplo, também abrir uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia se aquela tesoura sumiu. Através de um raio-x podemos verificar se a tesoura que sumiu durante a cirurgia foi parar no interior de um paciente. Não é necessário abrir a cirurgia e reabrir a cirurgia para verificar, entre outras aplicações do raio-x. Também podemos estudar anatomia palpatória ou anatomia de superfície. A anatomia de superfície é um ramo da anatomia que trata da descrição visual da estrutura anatômica sem dissecar
o organismo. Na anatomia humana se observam marcos anatômicos que correspondem às estruturas profundas escondidas da vista. É muito utilizada para encontrar pontos anatômicos para a realização de procedimentos e exames clínicos, para avaliação física e do estado nutricional, entre outras aplicações. A anatomia também pode ser classificada como anatomia artística. Se analisarmos ao longo da história, sempre houve uma sincronicidade entre a anatomia e a arte. Muitos artistas estudaram e estudam anatomia para aplicar suas artes, para aplicar a anatomia nas suas artes, e hoje também nós utilizamos os conceitos de arte para estudar anatomia. Um exemplo disso é essa técnica aqui, a qual chamamos de body paint, onde estudamos estruturas anatômicas. As estruturas anatômicas elas são pintadas na superfície do corpo e em posição e tamanhos semelhantes ao natural. Para isso é necessário também conhecer muito da anatomia de superfície. E a anatomia hoje ela é tão aceita que já extrapolou. Até para os objetos e personagens, basta dar uma leve pesquisada no Google que encontramos a anatomia de tudo. A que mais gosto é a anatomia do nordestino. Mas isso aqui é só para brincar um pouco com vocês. Por enquanto é só meme mesmo, ainda não virou ciência. Ainda. O corpo humano ele é formado segundo alguns níveis estruturais, desde o nível mais básico até o nível mais complexo. O nível mais básico é o nível celular, é a partir da célula que considera-se a vida. Então, conjuntos de células formam tecidos, conjuntos de tecidos, dois ou mais tecidos, formam um órgão, órgãos com atividades afins formam sistemas e os sistemas funcionando coordenadamente vão formar o organismo. O corpo humano ele é formado pelas seguintes partes: cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça é a porção mais superior do corpo e é formada pelo crânio e pela face. O pescoço é a parte mais estreitada entre a cabeça e o tronco e que une essas duas partes. O tronco, por sua vez, ele é formado pelo tórax e pelo abdômen. Duas cavidades que estão no interior dessas partes, elas são separadas pelo músculo diafragma. E o abdômen ainda se projeta inferiormente, formando a cavidade pélvica. Os 4 membros são 2 superiores e 2 membros inferiores. Os membros superiores são formados por uma raiz, que é o ombro, e por uma parte livre formada pelo braço, antebraço e mão. A mão vai apresentar uma palma e um dorso e 5 dedos. Entre o braço e o antebraço, e entre a mão e o antebraço, nós encontramos áreas de transição, que são o cotovelo e o punho. Os membros inferiores também são formados por uma raiz, que é o quadril, e uma parte livre formada pela coxa e pela perna e pelo pé. O pé, por sua vez, apresenta uma planta e um dorso, e cada pé apresenta 5 dedos. Só um detalhe, temos o costume de nos referir ao membro inferior como perna, entretanto, tem anatomia como quando falamos perna, nos referimos apenas a essa parte entre o joelho e o tornozelo, que são as áreas de transição, tá certo? Na anatomia, estudamos o corpo humano como um padrão, porém existem algumas variações que podem ocorrer no indivíduo para indivíduo. Baseado nisso, precisamos discutir os conceitos de normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade, que são relacionados aos graus de variabilidade da forma e o quanto essa variabilidade ela pode interferir na função.
Então, normalidade é o padrão da anatomia, é o que ocorre na maioria das pessoas, ou seja, é uma conceituação estatística. A normalidade é o que está representado nos atlas de anatomia, e essas descrições anatômicas elas obedecem necessariamente a um padrão que não inclui a possibilidade de variações. Já a variação anatômica são as diferenças morfológicas encontradas nos indivíduos, mas sem prejuízo funcional. Temos vários exemplos de variações anatômicas externas, como por exemplo nos indivíduos longilíneos e mediolíneos e brevilíneos, o formato do nariz, o formato das orelhas, a cor dos olhos. Também temos algumas variações anatômicas internas, como por exemplo o tamanho, o formato do fígado, do estômago, a bifurcação das veias superficiais e até mesmo o posicionamento do coração. O normal é termos um coração com o ápice voltado para frente, para baixo e para a esquerda. Se esse coração estiver, por exemplo, voltado para a direita, nós temos um quadro de dextrocardia. A menos que essa pessoa vá fazer algum tipo de cirurgia nas pressas, sem saber de emergência, sem saber o posicionamento desse coração, e esse seu coração funcionar normalmente, é apenas uma variação anatômica, tá? Existem alguns fatores que naturalmente determinam as variações, como por exemplo, o sexo, a idade, a etnia e, obviamente, o biotipo morfológico constitucional, se o indivíduo é longilíneo ou brevilíneo. Então, por exemplo, com relação ao sexo, nós temos aqui duas variações importantes, que é, por exemplo, a largura dessa abertura da pelve. Com relação à idade, nós temos, por exemplo, aqui os ossos, a presença ou não de determinadas suturas e ter essa calcificação realizada nos indivíduos mais velhos. Entre outras tantas, como por exemplo, o formato dos olhos, que vai acontecer de acordo com a etnia, formato do nariz, entre outras. Quando essa variação anatômica causa algum prejuízo funcional ao indivíduo, ela deixa de ser uma variação e passa a ser chamado de anomalia. Então, a anomalia é um desvio do padrão anatômico que causa prejuízo funcional. Então, temos aqui dois tipos clássicos, que são o lábio leporino, que pode se estender também para uma fenda palatina, e também a polidactilia. São variações do padrão de normalidade e que causam prejuízo funcional. Entretanto, quando essa anomalia ela é tão acentuada a ponto de ser incompatível com a vida, nós dizemos que é uma monstruosidade. Então, por exemplo, a anencefalia, ou seja, a genesia do encéfalo, por exemplo, é considerada uma anomalia tão acentuada e incompatível com a vida. Então, passa a ser uma monstruosidade. Outro exemplo clássico é a hidrocefalia. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui e na próxima aula nós falaremos a respeito de alguns termos anatômicos importantes, termos de secção e de variação, de posição, de direção do corpo humano, e abordaremos isso na próxima aula.